cumprimento a todos os irmãos na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos os irmãos estejam bem. Agradecer a Deus pelo privilégio que me foi dado através da VVE para estar aqui juntamente com os irmãos. Peço para que cada um possa subscrever-se ao canal, ativar o sininho das notificações, dar um like e comentar. Hoje iremos falar sobre oração e jejum. Fechemos os olhos. Pai querido, Pai Santo, nós damos-te graças, te louvamos, te glorificamos. Entregamos diante de ti a tua palavra. Pedimos que o Senhor possa nos ajudar a entender, Pai, esta palavra que o Senhor preparou para cada um de nós. Senhor Jesus Cristo, quero te pedir que esta palavra possa surtir efeito nos nossos corações, nas nossas vidas. Nós te agradecemos, te louvamos de hoje para todo sempre. Amém. Amém. Hoje iremos falar sobre oração e jejum. Dizer que a oração é a comunicação entre os crentes e Deus. Esta atividade nos é descrita como invocar a Deus, clamar ao Senhor, chegar perto de Deus. Nós podemos ver isso no livro de Salmos 3:4. Além do mais, a oração é o elo de ligação que nós carecemos para recebermos as bênçãos de Deus, não só, como também o seu poder e o cumprimento das suas promessas. E para cumprir muitas promessas, muitos dos propósitos que nos é dado por Deus, somente é liberado através da oração, que é feita pelo seu povo em favor do reino de Deus. Se não orarmos, poderemos embaraçar a execução do propósito divino da redenção, tanto para nós como para a igreja. A oração é um mandamento de Deus. Nós podemos ver no livro de Lucas 18:1. Passo a ler. Lucas 18, versículo 1. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. A palavra do Senhor nos exorta que nós devemos orar sempre e não desanimarmos. E a palavra do Senhor aqui que nos exorta a orar é equiparada ao livro de 1 de Tessalonicenses 5:17, que nos exorta a orar sem cessar. Nós vemos aqui, nesses dois versículos, que a oração é obrigação de todo cristão. Além de ser uma obrigação, a oração atrai um relacionamento com Deus. A palavra no livro de Tiago 4:8 e Mateus 7:7 nos exorta que nós devemos nos aproximar de Deus para que Ele se aproxime ou que Ele se achegue até nós. A oração não é pelo muito falar. A oração deve ser feita em sinceridade. Podemos ver no livro de Salmos 34, versículos de número 6-8. Quem pode orar? Todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Agora iremos falar sobre princípios e métodos da oração. Devemos inicialmente começar a oração louvando a Deus, adorando ao Senhor, dizendo que Ele é santo, maravilhoso, mencionando todos os atributos de Deus. De seguida, vamos dar graças a Deus por aquilo que Ele fez, pelo aquilo que Ele faz e aquilo que Ele fará. Nós podemos ver isso no livro de Salmos 100, versículo 4. De seguida, vamos confessar os nossos pecados. Confessar todos os pecados que nós cometemos conscientes e que cometemos inconscientes. Nós podemos ver no livro de 1 de João 1:9, a palavra de Deus nos exorta que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para perdoar de toda injustiça, nesse caso, de todos os nossos pecados. De seguida, vamos colocar diante de Deus as nossas necessidades, os nossos desejos, tudo aquilo que nós almejamos, devemos colocar diante de Deus. Podemos ver no livro de Tiago 4:2 e de seguida vamos fazer a oração de intercessão. Fazer a oração de intercessão é orar pelos outros, orarmos pelas pessoas, orarmos pelos nossos familiares, é orar pelos nossos colegas, nossos amigos, para que as pessoas possam ser salvas, orar pelas pessoas enfermas, entregando nas mãos de Deus, porque
A oração que nós fazemos, a oração de intercessão, quando nós fazemos, Deus abençoa através das nossas orações a vida das outras pessoas. E por fim, dando graças a Deus por tudo. Nós podemos ver no livro de Efésios 6:18. Agora iremos falar sobre as respostas que nos são dadas por Deus quando nós fazemos as orações. Elas podem ser respondidas por 3 maneiras: sim, não e espero. Independentemente da resposta que o Senhor for a nos dar, nós devemos nos lembrar que nós não somos patrões de Deus, mas sim servos do Senhor. Quando é que eu posso orar? A todo tempo. Dependendo da condição, do local em que nós estejamos, nós devemos orar em voz alta, no silêncio, na mente, por gemidos. Podemos também cantar hinos e louvores ao Senhor. E podemos orar na nossa língua materna ou na língua que nós tenhamos domínio. Também podemos orar em línguas. E oração em línguas, elas não se inventam. As orações em línguas são dadas por Deus. E ora em língua tudo aquilo que foi batizado no Espírito. Existe uma posição corporal padrão para orar? Não existe. Nós podemos orar sentados, podemos orar em pé, podemos orar ajoelhados, curvados, podemos orar prostrados, podemos orar de várias maneiras. Podemos ver isso no livro de Neemias 9, 4 a 5, também 1 de Crônicas 17 a 16. Agora falaremos sobre jejum. Jejuar significa persistência em oração. E nós devemos jejuar. Jejuar é o favor, significa o favor, o fervor e a seriedade da busca da resposta em oração. O jejum põe a nossa carne sob sujeição e ajuda-nos na disciplina. Agora falaremos sobre o jejum. Dizer que jejum é um desejo ardente de estar com Deus em oração por alguma razão específica maior que qualquer desejo normal. Dizer que jejum não é simplesmente uma abstinência de alimento ou alguma coisa, mas sim é colocar Deus acima de tudo, colocar a oração em primeiro lugar, pois jejum significa persistência em oração. O nosso jejum deve ser sem a motivação de impressionar. Nós podemos ver no livro de Mateus 6, versículo do número 16 a 18. Passo a ler. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, pentem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo, e seu pai que em segredo os recompensará. Amém? O nosso jejum deve ser feito em segredo, porque o nosso Pai que está em segredo nos recompensará. O nosso jejum, e todo cristão é guiado pelo Espírito. Nós podemos ver no livro de Romanos 8:16. É a palavra de Deus, ela nos mostra que o Espírito é que nos guia, o mesmo Espírito vai nos mover, vai nos mostrar como e quando jejuar. Jejum é uma deliberação para remover, para tirar todo obstáculo que impede as nossas orações. Como ou por que jejuar? Podemos ver alguns requisitos. Primeiro, para aproximar-se de Deus em tempos de crise, em tempos de perigo, em vários tempos nós podemos jejuar. Também para fortalecimento espiritual, a fim de enfrentarmos batalhas no reino espiritual. Por qualquer motivo que o Espírito nos leva a fazê-lo. E com o propósito de ministrar ao Senhor um tempo de comunhão. Podemos ver no livro de Atos
13:2. Agora vamos ver como podemos jejuar. O jejum pode ser só de comida, podemos ver no livro de Mateus 4:2, e também há ocasiões em que pode ser completo. Completo é sem água e sem comida. Podemos ver no livro de Esther 4:16. Agora falaremos sobre princípios de Deus para o jejum. No livro de Isaías 58, versículos 3-6, ele nos enfatiza de como nós poderemos proceder, como nós poderemos fazer o jejum. Agora passarei a ler o livro de Isaías 58, versículo 6. O jejum que agrada a Deus, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaça todo o jugo. Neste versículo, a palavra nos exorta que enfatiza-nos que o jugo é desfeito simplesmente através da unção, da oração e jejum. O jugo que são as correntes que nos impedem às vezes de alcançar determinada coisa. E também vemos que quando nós tomamos tempo para nos humilhar, jejuar, esperar em Deus, interceder, nós teremos uma grande unção e seremos usados como um instrumento para libertação do oprimido ou do escravo espiritual. O jejum nada altera a Deus, porque Deus é o mesmo antes, durante e depois do nosso jejum. O jejum deve ser um modo de vida de todo cristão. O jejum, o Espírito começará a operar em nós se nós começarmos a viver um modo de vida de jejuar e orar, meditar, conservarmos no Senhor. Agradecer pela oportunidade e assim ficou. Espero que esta palavra possa surtir efeito nos corações de cada um de nós. Quero exortar a cada irmão para que continue a observar as medidas de prevenção, para que possamos estar novamente juntos, unidos, e que continue firme na oração, em jejum. E não se esqueça de subscrever ao canal, ativar o sininho das notificações, dar um like, comentário, partilhar para os seus colegas, amigos, familiares. E que Deus possa abençoar a cada um de nós ricamente em todas as áreas de nossas vidas. Em nome de Jesus, obrigada. Glórias a Deus. Amém.